Olá, gente. Então, como prometido, a primeira aula, a primeira dica que eu quero dar para você de como se escrever um livro é sobre a importância do roteiro. Antes de escrever qualquer coisa, sabe o que eu faço? Eu pego um papel e eu penso em qual tema, qual área eu vou escrever. Eu coloco um título, mesmo que esse título depois possa ser mudado dezenas ou centenas de vezes. Por exemplo, eu quero falar sobre liderança. Então eu coloco em cima, liderança. Depois eu penso sobre liderança aplicada a quem, liderança a como, mas eu coloco liderança. Ok. Baseado nisso, eu começo a colocar as principais ideias que eu entendo que são importantes sobre a questão da liderança. Ou eu faço uma pesquisa científica, uma pesquisa entre livros, ou eu penso, trago na minha memória aquilo que eu acho importante. Se for algo mais científico, então eu teria que fazer uma pesquisa para colocar o que os autores disseram, que os principais autores da atualidade, os autores antigos, enfim, o que é a Bíblia, ou seja. Mas se for um livro mais pessoal, né, que tenha a sua cara, as suas ideias, então você coloca o tema em cima e logo abaixo comece a colocar as principais palavras que estão relacionadas a esse tema, que no caso serão os futuros capítulos do seu livro. Então você precisa ter um roteiro de começo, meio e fim. Por exemplo, você pode então colocar um tema e colocar 10 capítulos. Então, se você deseja fazer um livro, você precisa então ter o roteiro. Depois de ter o roteiro, fica muito mais fácil. O que acontece muito também é que as pessoas começam a escrever e não sabem aonde querem chegar, não sabem do que vão falar. Então, eu sugiro a você, se você está vendo esse curso porque você tem desejo de fazê-lo, que você não passe para os próximos vídeos sem antes fazer isso. Pelo menos uma prática. Pega um papel, uma caneta, coloque em cima o tema que você quer trabalhar. Esse tema depois se tornará um título. Você deve trabalhá-lo de maneira criativa, de maneira inovadora, comercial, se for a sua ideia e tal. De maneira inteligente. Depois você coloque 10, 20 que seja, palavras que se tornarão títulos de capítulos dos quais você estará escrevendo. Então, a minha principal, ou seja, a minha primeira dica é essa: tenha um roteiro de tema e capítulos que você deseja escrever. Mas, além disso, também tem uma programação. Cobre-se. Escreva, por exemplo, eu vou ter que escrever um capítulo a cada 15 dias, a cada 10 dias. Assim você vai ter uma programação também, não só do que tem que escrever, mas do tempo que tem que escrever. Porque a maioria dos brasileiros tem dificuldade com o tempo. Nós somos conhecidos por aqueles que fazem tudo na última hora. Então, se você não tiver uma programação de produção, você pode escrever e passar a vida inteira escrevendo e não terminar. E eu procuro ser organizado. Olha, de tal tempo eu estarei escrevendo, estarei produzindo, ainda que tenha um processo de inspiração, né, de inspiração, diria, de forma poética, né, porque a inspiração bíblica no contexto teológico é só para as Sagradas Escrituras, mas de iluminação, né, para que você sinta, escreva e produza. Ok? Então, faça um roteiro com o tema e os principais capítulos que você quer desenvolver, começo, meio e fim, e também se programe com roteiro de produção, tempo para cada capítulo, e procure cumprir com isso. Fazendo assim, você vai ter então a estrutura óssea do seu livro. Isso é muito importante. Sempre que eu sou convidado para ajudar alguém a escrever, eu faço isso. Pego um papel, coloco o tema, qual tema você quer escrever? Tal. Então, e quais são as principais ideias que você tem na sua cabeça sobre isso? Coloque lá, sem preocupação. Depois você vai melhorando, pode conversar com alguns especialistas da área para lhe dar uma ajuda. Pode recorrer a livros, a outros livros, a cursos, a pessoas, enfim, a diversas áreas de pesquisa para que você consiga saber se aquilo que você vai escrever está coerente, está correto, para que o público possa ter vontade de ler. Ok? Então, o nosso primeiro vídeo foi sobre o roteiro. Faça isso, pegue um papel e uma caneta e desenvolva esse exercício. Até a próxima aula.